Os banquetes macabros do submundo egípcio. Parte 1. Serpentes infernais. Muito além do mundo visível, para onde o olho humano não alcança e nem mesmo o sol ousa brilhar, existe um reino de trevas eternas. Os egípcios o chamavam de Duat, o submundo. Diferente do inferno cristão, o Duat não era um lugar de punição. Era um labirinto de horrores, provações e terrores ancestrais, onde as almas dos mortos viajavam em busca de julgamento e renascimento. Mas nem todas as almas saíam de lá. Muitas eram devoradas, outras eternamente torturadas, e outras ainda se tornavam parte do banquete sombrio das entidades que habitavam aquele reino amaldiçoado. As guardiãs serpentes do caos. As serpentes sempre foram símbolos poderosos no Antigo Egito. Eram vistas tanto como protetoras quanto como assassinas. Mas no Duat, as serpentes perdiam toda a piedade. Entre elas estava Kerhet, a cortadora de vidas. Seu corpo era feito de escamas negras com reflexos de bronze queimado. Tinha 3 cabeças, e cada uma mastigava uma parte diferente da alma de suas vítimas, a memória, o desejo e a identidade. Quando uma alma impura cruzava o portal errado do Duat, Kerhet emergia das trevas. Seu ataque não era físico. Ela engolia o nome verdadeiro da pessoa, e com isso a alma deixava de existir. Mas ela não fazia isso sozinha. A procissão da fome. Kerhet era apenas a primeira. Atrás dela vinham outras serpentes, seres monstruosos e deformados, criados pelos deuses primordiais para punir e devorar. Sekemser, uma serpente feita de sombras vivas, que sussurrava palavras de desespero até as vítimas arrancarem seus próprios olhos. Eraf, uma criatura com a cabeça de falcão fundida ao corpo de uma serpente que cuspia sangue fervente em suas presas antes de abocanhá-las. E todas essas criaturas tinham um propósito comum: se alimentar das almas perdidas no submundo. Mas não era uma simples alimentação, era um ritual. Cada serpente se alimentava em um banquete macabro, onde o sofrimento da alma era parte essencial do prato. Algumas engoliam suas vítimas vivas por 7 dias. Outras as prendiam em círculos de fogo antes de saborear cada fragmento de dor. A carne da alma era degustada, enquanto os sacerdotes demoníacos recitavam palavras proibidas, encantamentos que mantinham as criaturas presas ao ciclo de morte e renascimento. O pântano dos gritos. No coração do Duat havia um local evitado até mesmo pelos deuses, o pântano dos gritos. Lá, as serpentes menores do submundo nadavam em águas de sangue, onde os corpos dos condenados boiavam como troncos apodrecidos. O lugar era controlado por Tchesef, uma serpente demoníaca com centenas de olhos espalhados por todo o corpo. Cada olho mostrava o pior medo da alma que o encarasse. E quanto mais a alma se desesperava, mais saborosa ela se tornava. Durante os eclipses lunares, as serpentes do pântano dos gritos se reuniam para o ritual da ceia do sangue frio. As almas eram levadas até uma grande ilha no centro do pântano, onde eram esfoladas, abertas e recheadas com escorpiões vivos antes de serem devoradas. Enquanto o sangue escorria pelas águas, os demônios batiam as caudas em ritmo. Era como uma dança, uma celebração, um banquete em nome do caos. As serpentes do submundo não foram esquecidas. Elas estão apenas adormecidas, esperando que alguém desperte seus nomes proibidos. E se você ouviu esse vídeo até aqui, já é tarde demais. Inscreva-se no canal, deixe seu like sombrio e prepare-se, porque no próximo vídeo vamos descer ainda mais fundo. Vamos conhecer os demônios menores do Duat e seus banquetes que fariam até mesmo os deuses vomitarem. Os banquetes macabros do submundo egípcio. Parte 2. Os demônios esquecidos do Duat. Quando as serpentes se alimentavam, os restos do que sobrava, fragmentos de consciência, pedaços de energia, membros espirituais,
eram recolhidos por uma segunda casta de criaturas ainda mais aterrorizantes: os demônios menores do Duat. Esquecidos, desprezados pelas grandes divindades egípcias, eles existiam como parasitas no caos, sem forma definida, sem nome próprio, sem qualquer misericórdia. Shatek, o mordedor de corações. Entre os mais temidos estava Shatek, um ser que caminhava sobre 4 patas humanas, com o rosto de um recém-nascido podre. Ele não devorava a alma. Devia devorar apenas o coração espiritual de suas vítimas, e apenas enquanto elas ainda sentiam dor. Seu ritual era macabro. Shatek primeiro acorrentava as almas em colunas feitas de ossos infantis. Depois, costurava suas bocas com fios de escorpião. Enquanto a vítima tentava gritar em silêncio, ele arrancava seu coração e o mastigava lentamente, olhando nos olhos da alma. Diziam que quanto mais puro o coração, mais intensa era a euforia demoníaca. A colmeia de sangue. Outro grupo de demônios era conhecido como os falsos, criaturas que imitavam os rostos dos mortos para atrair suas famílias. Mas dentro de seus corpos ocos havia apenas uma colmeia de larvas e sangue coagulado. Esses demônios tinham um ritual peculiar. Capturavam almas tristes, solitárias, e as levavam para sua toca subterrânea. Ali, as almas eram postas em uma mesa esculpida com dentes humanos. Os falsos costuravam asas de morcego nas costas das almas e as colocavam para dançar até que seus ossos quebrassem e suas peles se soltassem. Só então começava o banquete. As larvas saíam da boca dos demônios, rastejavam até os restos e se alimentavam em silêncio, enquanto os próprios demônios devoravam os gritos. O último ritual, a ceia de Amit. Todos esses banquetes e sacrifícios alimentavam uma única entidade, a guardiã final, a devoradora suprema, Amit. Com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseira de hipopótamo, Amit era a deusa demoníaca que devorava aqueles que falhavam no julgamento de Osíris. Mas o que poucos sabem é que Amit realizava sua própria ceia do julgamento. Alguns textos ocultos descrevem banquetes secretos de Amit, onde os corações julgados não eram apenas devorados, mas ritualmente preparados. Sacerdotes fantasmas lavavam o coração da alma com sangue de escorpião. Depois o assavam em chamas verdes conjuradas por feitiços do livro dos mortos. Só então Amit os devorava. E ao devorar, absorvia não apenas a alma, mas os erros do mundo mortal. Dizem que quando o número de corações impuros for maior que o número dos puros, Amit se libertará. Agora você sabe que o submundo egípcio não era uma passagem. Era um matadouro espiritual. Cheio de criaturas famintas, cheio de rituais proibidos, cheio de banquetes que nunca terminam, e eles ainda estão lá, apenas esperando. Se você teve coragem de chegar até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like sombrio e ative o sininho, porque na próxima travessia pode ser você quem estará no cardápio.